Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um simulado. Eu sou a professora Eudanúzia e juntos hoje estaremos resolvendo apenas questões da IDECAM. É extremamente importante que a gente faça esse raio-x da banca, identifique o que é que já foi cobrado em provas anteriores, o que é que pode cair na prova de vocês com base no edital. E aí, para facilitar essa assimilação, a gente separou algumas questões e foram divididas em alguns blocos, onde a gente vai falar de alguns procedimentos de enfermagem, a gente vai falar de sistematização da assistência de enfermagem e administração de medicamentos. E aí eu já adianto a vocês que é um conteúdo que cai bastante na prova da IDECAM. Então, vamos começar resolvendo questões. A gente vai pairar aqui por sinais vitais, por diversos procedimentos, por cálculo de gotejamento. Então, vamos juntos. Vamos começar resolvendo uma questão sobre exame físico. E olha que questão legal, ó. Um exame físico do sistema respiratório segue 4 passos: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Em relação à ausculta do tórax, e ele vem falar, né, sistema respiratório, ausculta torácica, é incorreto afirmar que, então a gente está buscando a errada, a incorreta. Vamos lá, na letra A diz assim: são ouvidos 4 tipos de sons respiratórios normais. Ah, professora, eu só conheço o murmúrio vesicular, que é o que é mais famoso, né? A entrada e a saída de ar do pulmão, a gente tem o som de murmúrios vesiculares. Mas a gente tem 4 tipos de sons respiratórios normais, sim. Só que eles são identificados de acordo com os locais de ausculta. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Nós temos o som traqueal. Nós temos o brônquico, nós temos o broncovesicular e o famoso murmúrio vesicular. Então, a primeira letra A está corretíssima, não é o que a gente quer, a gente está buscando a incorreta. Ah, professora, e os ruídos respiratórios anormais? Aí a gente vai ter crépito, ronco, sibilo, entre outros sons, atrito pleural, entre outros sons que vão ser anormais na ausculta. A ausculta pulmonar e a ausculta cardíaca são 2 conteúdos que têm caído bastante, porque são coisas diferentes, são tipos de sons diferentes, que cada um deles sugere uma patologia. Na ausculta cardíaca, os focos de ausculta cardíaca também são modificados de acordo com o local onde é colocado. Então, isso é uma das coisas que vocês têm que estar aí bem afiados também, tá? Na letra B, os locais para a sua realização, ou seja, a ausculta, são os mesmos da percussão, correto? Eu faço a ausculta naquela área e também vou percutir aquela área para identificar se tem algum som que está vindo diferente. A letra B também está correta, não é o nosso gabarito. Na letra C, o paciente deve ser orientado a respirar somente pelo nariz. Gente, se o paciente talvez ele não consiga eliminar o ar da expiração. O ideal é que ele puxe o ar profundamente pelo nariz e solte pela boca. É mais facilmente audível para a gente. Então, a letra C é justamente o que a gente quer, que é incorreta, né? Não vai respirar somente pelo nariz, mas inspira pelo nariz, solta pela boca.
E a letra D, devem ser ouvidas pelo menos uma inspiração e uma expiração completas em cada local. Também está correto. O que é que a gente tem que fazer? Puxa o ar, seu fulano. Agora solta. Ok. Outro lado. De novo. Puxa, solta. Só assim a gente vai ter noção se realmente ele está com a ausculta normal ou se na expiração está fazendo algum barulho diferente ou se na inspiração tem algum outro barulho diferente. Isso também é importante, tá? Então a letra D também está correto. Há um ciclo respiratório, é uma inspiração e uma expiração. Correto. Vamos para a segunda questão. Questão muito boa essa segunda questão. Vejam só. Respiração, também conhecida como respiração periódica ou cíclica. Lembra que a gente acabou de falar um ciclo. Inspira, expira é uma incursão respiratória por minuto. É o padrão respiratório que se caracteriza por um movimento respiratório lento, crescente e decrescente. Então, tem aí um movimento que vem crescendo e que um momento ali começa a decrescer, que ocorre a cada 40 a 60 segundos. O mecanismo básico consiste em movimentos de hiperventilação intercalados com dispneia. O momento da respiração profunda é o causador do retardo da condução do sangue para o centro respiratório cerebral, o qual sofre uma depressão excessiva denominada respiração. Gente, ele está explicando muito pausadamente como acontece essa respiração. Ele está dizendo que é uma respiração diferente, também chamada de respiração cíclica, ou seja, ela vai e volta, vai e volta. Ela é parecida com o nosso padrão respiratório de inspiração e expiração, mas tem uma mudança aí. Ela é um padrão respiratório que tem um movimento respiratório lento. Deixa eu pintar aqui para vocês, porque eu acho importantíssimo, ó. Movimento respiratório lento, crescente e decrescente, que ocorre a cada 40 a 60 segundos. O mecanismo básico consiste em, aí preste atenção, ó, momentos de hiperventilação que serão intercalados com períodos de dispneia. O momento da respiração profunda é o causador do retardo da condução do sangue para o centro respiratório cerebral e aí a gente tem uma depressão excessiva. Consequentemente, nessa hora o paciente ele apresenta períodos de apneia. Ele inspira, 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 cansa, começa a expirar superficial e tem um período de apneia após um ciclo respiratório. Então, é um paciente que ele inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, apneia. Inspira, expira, inspira, expira, vai ficando mais baixo, apneia. É mais fácil de visualizar isso que eu estou falando quando eu ponho uma imagem parecida com a que eu vou mostrar agora. Mas eu quero que vocês lembrem que existem padrões respiratórios que são diferentes. E esses padrões são muito cobrados em prova. Respiração de Biot, Kussmaul e Cheyne-Stokes, elas são características de alterações metabólicas ou corporais que vão alterar esse padrão respiratório. Preste atenção nessa imagem aqui agora, ó. A respiração de Cheyne-Stokes é exatamente o que ele descreveu lá em cima. A gente tem uma respiração dispneica, onde o paciente está ali intercalando períodos de hiperventilação. Como é hiperventilação, professora? Tá vendo que esse pico ele vai lá para cima? Então ele hiperventila com dispneia. Então tem uma respiração dispneica e ele cansa, claro que ele vai cansar. Seguidas de respirações superficiais com períodos intercalados de apneia. E aí, ó, a respiração ela volta aumentando amplitude, diminui amplitude, novo período de apneia. Então, essa é a característica da respiração de Cheyne-Stokes. É alteração, por exemplo, no tronco cerebral. Por isso que ele diz
que é o causador do retardo da condução do sangue para o centro respiratório cerebral. Então, geralmente, alterações no tronco cerebral, alterações cerebrais, vai fazer com que esse paciente tenha esse tipo respiratório de Cheyne-Stokes. Outra também que é característica de alterações cerebrais é a respiração de Biot. Ele vai ter, ó, B de Biot, B de bagunça. Então, esse paciente ele vai ter uma respiração bagunçada, com períodos de apneia também. Mas os períodos de apneia, eles aparecem de forma irregular. Alguns mais longos, outros mais curtos, e não se sabe quando essa apneia vem. Então, por isso que eu sempre falo que a respiração de Biot, ela é B de bagunça. E a outra e última, vou sair aqui para vocês enxergarem melhor, é a respiração de Kussmaul. A respiração de Kussmaul, ela é bem característica de um paciente que tem acidose metabólica ou cetoacidose diabética também. São inspirações profundas, seguidas de pausas, e expirações curtas, também seguidas de pausas. Então, é um paciente que ele tem uma inspiração, apneia, expiração, apneia, inspiração, apneia, expiração, apneia. Então, agora vocês já sabem, ó, aqui, sistema nervoso central, aqui, acidose metabólica. Extremamente importante vocês saberem disso, porque tanto ela pode trazer a descrição de como que é a respiração, como tem aqui na segunda questão, como trazer alguma patologia e querer que vocês identifiquem a qual patologia se refere, ok? Então, vamos dar continuidade, ó, questão muito boa, questão muito legal, muito explicadinho e combinando exatamente com aquilo que a gente vê na imagem. Então, eu sempre ponho essa imagem para fixar mais fácil. Quando vocês estiverem fazendo a hora da prova, vocês parem e falam, meu Deus, eu já vi isso em algum lugar. E aí vocês vão lembrar da professora maravilhosa de vocês que está aí colocando algo que vai ajudar vocês a acertarem essa questão na hora da prova. Vamos para a terceira questão? Questão muito boa. Já adianto a vocês que as provas da IDECAM, elas não têm muita firula, não. Elas vão logo direto ao ponto. É isso, então é isso. Ou sabe ou não sabe, tá? Algumas provas, algumas questões da IDECAM foram retiradas da prova da EBSERH, prova um pouco mais antiga, lá de 2014, mas questões muito boas. Então, não tem como a gente simplesmente deixar e não trabalhar elas. Então, preste atenção, ó. Essa daqui. Entende-se por pressão arterial média. O que é a PAM? Aquela pressão que a gente vai verificar quando o paciente ele começa a apresentar, por exemplo, uma hipotensão severa. Abaixo de 65 PAM, a gente já começa a indicar um paciente que vai iniciar uma noradrenalina. E é a partir da PAM que a gente vai identificar se precisa reajustar ou não o volume que vai ser infundido na noradrenalina. Então, isso é um exemplo aqui para a gente fixar. Então, a PAM, ela é uma pressão arterial média. E a média da pressão durante todo o ciclo cardíaco. Então, a pressão arterial média significa a média da pressão durante todo o ciclo cardíaco. E ele quer saber como é realizado o cálculo da PAM. Alguns monitores, eles já dão lá a pressão. 149 por 57, aí embaixo tem PAM, 65, um exemplo. E aí eles dão muito isso lá nos monitores. Porém, a gente tem que saber qual o cálculo, né? A PAM, gente, ela consiste na pressão sistólica mais 2 vezes a pressão diastólica dividido por 3. É uma fórmula super simples. A PAM é a pressão sistólica mais 2 vezes a pressão diastólica dividido por 3. E aí essa fórmula ela vai levar em conta tanto a pressão sistólica como a diastólica, fornecendo uma média que representa eficazmente a pressão arterial durante o ciclo cardíaco. Então, eu botei aqui para vocês bem explicadinho, para vocês saberem como que é o débito cardíaco. Também tem uma fórmula, vocês vão estudar, vão pesquisar, que também cai muito nas provas, principalmente provas de residência. Ele quer que a gente saiba como que chega naquela medida. E aí a PAM é pressão sistólica mais 2 vezes a pressão diastólica, tudo isso dividido por 3. Sempre vocês vão encontrar assim, ó. Então, ó, essa é a fórmula para vocês fixarem, e eu tô deixando ela aí para ajudar vocês nos estudos, tá? Quarta questão, ela diz assim: adotar um plano alimentar saudável é imprescindível para o controle da pressão arterial.
Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O que é que a gente tem hoje, né? A gente tem um caderno do Ministério da Saúde que vem falar de hipertensão arterial, a gente tem o de doenças crônicas, que também é direcionado tanto para a pressão arterial como para diabetes, e é ele que a gente está utilizando como base. Então, quando a gente tem cadernos do Ministério da Saúde, guias, manuais, eles são muito explorados nas provas porque é uma fonte confiável de onde se retira aquela informação, e existem algumas particularidades que são trabalhadas e vocês têm que ficar atentos também, tá? Essa daqui é bem específica, vejam só. Na letra A diz assim: a atual recomendação é a ingestão de até 5 gramas diárias de sal ou 3 gramas diárias de sódio. Vou dizer a vocês uma informação importante, ó. 1 grama de sal contém 40% de sódio. E aí, o Ministério da Saúde recomenda que sejam 5 gramas diárias de sal ou 2 gramas diárias de sódio. Não são 3 gramas, são 2 gramas, tá? Como é 40%, a gente faz ali, é 2,4 o valor exato, mas aí a gente coloca, né? 2 gramas diários de sódio. Então, tudo certo? Fiquem atentos, porque isso aqui é uma das coisas que tem lá no caderno de doenças crônicas. E é importante vocês saberem, ok? Letra B. Não é a letra A, porque ele quer a correta, e a letra A está incorreta, porque ao invés de serem 3 gramas, são 2 gramas. Letra B. Independentemente da obesidade, o consumo energético excessivo está associado à elevação da pressão arterial. Gente, se eu tenho um alto consumo energético, eu vou desenvolver um risco para a obesidade. E obesidade ela é fator de risco não só para hipertensão arterial, mas doenças cardiovasculares também, diabetes, entre outros problemas. E a letra B, ele está falando que é justamente isso, independentemente da obesidade. Não é só a obesidade que vai fazer com que você tenha algum problema. O paciente ele pode não ser obeso e ter problemas de saúde, porque ele vai ter uma dislipidemia, por exemplo, um acúmulo de colesterol, entre outros problemas. Então, ele está dizendo que, independentemente da obesidade, o consumo energético excessivo está associado à elevação da pressão arterial. E isso está correto, a letra B está corretíssima. Eu botei para vocês um trechinho lá que tem aqui, ó. Há indícios de que a hiperinsulinemia produzida pela alimentação excessiva leva a um aumento da reabsorção de sódio no túbulo renal. Então, aí o paciente ele pode desenvolver alterações renais. Ainda, a maior ingestão de alimentos está associada a um maior depósito de gorduras e maior ingestão de sal. Então, isso também está associado. A adequação do consumo energético, visando redução de peso, se for necessário, deve integrar os objetivos do tratamento nutricional do usuário com hipertensão. Então, a gente tem que pensar que o consumo energético excessivo ele vai interferir, sim, na função renal, na função cardíaca, entre diversas outras. Eu acabei não me cortando aqui, vou tirar só para vocês finalizarem a leitura. Então, há indícios de que a hiperinsulinemia produzida pela alimentação excessiva leva a um aumento de reabsorção de sódio no túbulo renal e também a maior ingestão de alimentos está associada a um maior depósito de gorduras e maior ingestão de sal, ok? Perfeito, tá? Na letra C, vamos ver o erro das outras para a gente ficar sabido e não errar questões como essa. Letra C, o consumo de café e chá verde deve ser abolido da dieta do paciente com hipertensão arterial porque estão diretamente relacionados com o aumento da pressão arterial. Gente, o café, ele até mexe lá, dá toda essa alteração corporal. Mas o chá verde, ele não tem nada a ver. O chá verde, ele, na verdade, é um diurético e ele não vai aumentar a pressão arterial. Na verdade, ele vai diminuir a pressão arterial, tá? Então, a letra C também está incorreta e a letra D. A ingestão de aveia e cevada deve ser desestimulada pelo profissional de saúde ao portador de hipertensão arterial por terem em sua composição beta-glucano, uma substância relacionada com o aumento da pressão arterial. Gente,
O consumo de aveia, ele é altamente estimulado pelo profissional de saúde. Essa cevada aqui não é a cevada que tem na cerveja, mas sim em alguns cereais. De fato, eles são ricos em beta-glucano e isso não aumenta a pressão arterial, pelo contrário, vai ter um fator bem importante na perda de peso. E isso faz com que tenha um melhor controle da pressão arterial, ok? Então, a letra D também está incorreta. A quarta questão, a letra B, é o gabarito correto da banca. Vamos para a quinta questão? Na quinta questão muito boa, vai falar de sinais vitais agora. Ó. Vejam só. Os sinais vitais são sinais das funções orgânicas básicas. Os clínicos de vida que refletem o equilíbrio ou desequilíbrio resultante das interações entre os sistemas do organismo e uma determinada doença. Sobre os sinais vitais, marque a afirmativa correta. Então, vamos lá, buscar a correta. Na letra A, diz assim. A bradisfigmia é considerada como pulso fino e taquicárdico? Não, a bradisfigmia é uma queda dos valores da normalidade do pulso, da verificação do pulso. Taquicardia é quando a gente tem uma frequência cardíaca elevada. E nesse caso, se a frequência cardíaca tivesse alterada, elevada, a gente ia apresentar uma taquisfigmia, que não é o caso, ele misturou foi tudo aqui, tá? Então, essa daqui também tá incorreta. A letra B diz assim: a pressão arterial diastólica em adulto considerada normal é de 100 milímetros de mercúrio. Gente, a pressão diastólica, quando é que é hipertensão, né? Só para a gente fixar. Quando é hipertensão, deixa eu ver se eu botei aqui um... Não botei. Eu vou escrever para vocês, ó. Quando é hipertensão, a gente tem que ter a pressão arterial 140 por 90. Se eu coloco aqui que a pressão arterial diastólica em adulto é normal por 100, a gente está indo contra os valores que o Ministério da Saúde preconiza como hipertensão arterial sistêmica. Então, a letra B também está incorreta, tem que ser abaixo de 90, tá? Letra C. A frequência cardíaca identifica o ritmo cardíaco como a bradicardia no adulto que tem uma frequência maior que 120. Misturou também, foi tudo aqui, não é? O normal é de 60 a 100. 120 aqui a gente teria uma taquicardia e não bradicardia, como ele está falando aqui. A letra C também está incorreta. Letra D. Em relação à aferição do pulso, as irregularidades rítmicas podem ser observadas em pacientes com extrasistolias bi ou trigeminadas. Então, se eu tenho um paciente com as batidas do coração diferentes, a gente vai perceber irregularidades de ritmo quando a gente for fazer a verificação do pulso. Letra D, correta, perfeita, tá? Tudo certinho. E a letra E? Os locais para verificação do pulso são temporal, carotídea, radial, apical, ulnar, braquial, femoral, poplite e pediosa. Sendo os mais comuns, temporal e poplite, a gente sabe que não é. Os mais comuns, os que geralmente a gente verifica, é o pulso radial e um dos mais importantes, o pulso carotídeo, que é justamente para verificar como que está a circulação a nível corporal central, tá? Então, esses são os que a gente mais comumente verifica. Então, quinta questão, letra D. Sexta questão também muito boa, ó. Essa daqui vai falar de um dos procedimentos que a gente faz bastante, que é a sondagem. Quando a gente fala de sondagem, a gente lembra muito que tem sonda vesical, sonda nasointeral, que são as mais cobradas nas provas. Então, ele vem falando aqui, ó, sobre as sondas de alimentação, que são indicadas para pacientes que são incapazes de ingerir alimentos adequadamente. Análises afirmativas a seguir. Então, ele vai trazer aí 4 afirmativas para a gente identificar qual delas está correta. Então, vamos lá. A primeira diz assim: ao inserir uma sonda nasointeral,
Se for encontrado resistência à passagem, a sonda deve ser forçada para que o procedimento não seja demorado e não cause maior desconforto ao paciente. Porém, você pode trazer um problema grande se você continuar insistindo nisso. A primeira, ela está incorreta, né? Então, a gente não tem como continuar forçando a passagem da sonda. Se encontrar resistência, pode ser obstrução, pode ser desvio, alguma coisa, a gente tem que ter muito cuidado na inserção. A primeira está incorreta. A segunda diz assim, ó. Em pacientes com suspeita de fratura de base de crânio, a sonda deve ser introduzida por via oral. Isso aqui tá corretíssimo, gente. A gente tá falando de uma inserção que ela passa, né? Se for do nariz, ela passa aqui, topa aqui e desce. Se for uma lesão de base de crânio, a gente tem uma chance grande de trazer problemas. Então, o ideal é que a gente realmente passe por via oral, porque ela desce mais facilmente, não chegando nessa área aqui. Correto? Terceira, a ausculta de fluxos de ar na região epigástrica, enquanto se injeta ar na sonda, garante o seu posicionamento adequado. Vamos lá. Quando a gente faz uma passagem de uma sonda nasogástrica, que é aquela que não tem aquela sua estrutura radioopaca para a gente identificar onde está o local, a gente realmente faz esse teste de injetar ar dentro do pulmão e escuta lá na região epigástrica um barulho do ar entrando dentro de um órgão oco. Ok, mas ele aqui também não especifica qual é a sonda, não diz nem se é nasogástrica nem se é nasointeral. Para as sondas nasointerais, o posicionamento adequado ele é verificado através de radiografia e não de ausculta de ar, porque essa sonda ela vai migrar ainda para a região pós-pilórica. Então, a terceira está incorreta justamente por isso, porque ele não especifica. Lá no título, ele fala de sondas de alimentação, ele generaliza. E não são todas elas que a gente tem aí o posicionamento adequado a partir desse teste. Então, a terceira está incorreta. E a quarta diz assim, a intubação endotraqueal ou traqueostomia predispõe à má colocação da sonda e consequentes complicações pulmonares. Perfeito! Porque a gente tem ali algo que está aberto, né? Tem um esfíncter que deveria estar fechado e está aberto. E aí a gente está lá com o tubo, deixando esse local aberto. A gente passa a sonda e tem uma chance grande de broncoaspirar. Então aqui a gente tem que ter muito cuidado com o paciente para a gente não induzir uma pneumonia associada à ventilação mecânica, ok? Então o quarto está correto, letra correta, letra C, 2 e 4 são as afirmativas corretas da sexta questão. Certíssimo. Além, uma coisa importante que eu esqueci aqui de falar do quarto ponto. Além da dificuldade para a colocação da sonda. Porque como o tubo às vezes ocupa a luz inteira daquela área, quando a gente vai passar a sonda, ela pode acabar sendo migrada para o local errado, para a traqueia, por exemplo. Então, o ideal é que realmente a gente tenha muito cuidado nessa inserção e, às vezes, dependendo do caso, quem tem que passar é realmente a equipe médica com o auxílio ali de algum instrumento para visualização adequada do local de inserção, tá? Ok? Sétima questão, ó, muito boa também, diz assim, seguindo o protocolo para prática de higiene das mãos em serviços de saúde do Ministério da Saúde, então ele já dá a referência. Seguindo o protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde do Ministério da Saúde, e lá tem assim, ó, as mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais para a prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde causada por transmissão cruzada pelas mãos. Então, se eu higienizo a mão adequadamente, eu estou diminuindo a chance de trazer problemas para o meu paciente, estou diminuindo a chance de trazer infecção cruzada. E ele pergunta, esses momentos, isso quem sempre está caindo na prova, gente, esses momentos de higienização das mãos. Marque a alternativa incorreta. Ele quer saber qual desses momentos que estão listados aqui abaixo não corresponde a um dos momentos de higienização das mãos. Na letra A,
antes de tocar o paciente, aqui, ó, é um momento, sim, de higienização das mãos. Na letra B, após fechar dados estatísticos do paciente, o que é que tem a ver dados estatísticos do paciente? Isso não é um momento de higienização das mãos, não. Muitas vezes esses dados estatísticos ou estão no computador, ou estão em materiais impressos. Então, não é um momento de higienização das mãos. Mas a letra C diz, após tocar nas superfícies próximas ao paciente, aqui é um momento de higienização das mãos. Letra B, letra D, antes de realizar procedimento limpo ou asséptico, antes de fazer qualquer procedimento, eu preciso higienizar as mãos. E a letra E, após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções. Correto, até botei uma figurinha aqui, ó, para a gente nunca mais esquecer. Antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com ambientes próximos ao paciente. Esses são os 5 momentos que o Ministério da Saúde preconiza para a higienização das mãos. Isso aqui tem caído bastante em prova, tá? Tudo certo? Vamos continuar, porque se a gente parar, a gente não vai conseguir finalizar todas essas questões. Eu tenho certeza que vocês estão aí super animados para a gente conseguir finalizar juntos. A 8ª questão diz que a lavagem gástrica é um procedimento terapêutico, ao longo do qual se introduz uma sonda no interior do estômago. Então, a gente passa a sonda. Ela pode ser para gavagem, que é para alimentar o paciente, ou ela pode ser para lavagem gástrica. E ela vai justamente servir tanto para irrigar ou aspirar o conteúdo daquela área, certo? Ela está indicada nos seguintes casos. Em que casos a gente vai realizar a lavagem gástrica? Exceto, então tem um deles que não é indicação de lavagem gástrica. Na letra A diz perioperatório. Letra B, hemorragia gástrica. Letra C, intoxicação exógena. Letra D, algumas afecções gástricas. E letra E, após a ingestão de substâncias corrosivas. Gente, todas são indicações, menos o que está escrito na letra E. Após uma ingestão de substâncias corrosivas, a gente não vai inserir a sonda, senão a gente vai acabar machucando mais ainda na hora da inserção aquele órgão que acabou de sofrer uma alteração por conta de uma substância corrosiva. Então, em um único caso que a gente não vai passar a sonda é em caso de ingestão de substâncias corrosivas, ok? Então, a gente vai acabar ali machucando mais, lesionando mais aquela área. Letra E está incorreta. Vamos para a 9ª, questão boa também, ó. Bolsa pressórica, transdutor de pressão e monitor cardíaco são componentes de qual procedimento de monitorização hemodinâmica? Como eu falei, as questões da IDECAN, elas são muito diretas. O que é a PAM? Ponto. Eu quero saber isso aqui. É qual procedimento de monitorização hemodinâmica? É simples, ele quer simplesmente que vocês saibam. Quando a gente utiliza a bolsa pressórica e um transdutor de pressão, significa que a gente está pegando um dado do paciente e tentando ler ele de uma outra forma, tá? A gente está falando aqui especificamente da PVC, pressão venosa central. Existem 2 formas, deixa eu me cortar aqui, 2 formas de verificação. Ela pode ser através de uma colocação de um catéter, e aí a gente vai mensurar isso através de um transdutor que vai ser conectado a um monitor. Ou a gente pode ter também a PVC numa coluna d'água, que essa daqui às vezes a gente acaba tendo mais conhecimento e vivência. Hoje, com o avanço da ciência mesmo, a gente tem justamente isso aqui, que é o que a questão vem perguntar a gente. Então, é colocado um catéter no paciente e é conectado a saída do catéter num transdutor.
Esse transdutor, ele vai ficar na linha 0 lá, em paralelo com o paciente. Esse transdutor vai pegar as batidas e vai aparecer uma imagem aqui no monitor. E aí, esse valor que vai aparecer, ele vai variar de 3 a 6 milímetros de mercúrio. E essa bolsa pressórica é justamente o que vai manter o sangue, né, funcionando perfeitamente naquele catéter lá, para que a gente consiga mensurar adequadamente. Em alguns momentos a gente vai precisar dar uma lavada para verificar, zerar realmente a verificação da PVC, mas essa é a forma correta de instalação. A gente vai ter o paciente, o transdutor e esse valor vai ser mostrado através do monitor. O paciente vai ter conectado junto com ele e o transdutor uma bolsa pressurizada em uma solução salina estéril. Então, isso é a forma correta. Então, tá corretíssimo a nona questão falando de PVC, tá? Olha esse aqui também. Essas questões, elas são um pouco mais avançadas, tá? São um pouco mais específicas, mas cai na prova, vocês estão vendo aí. Cateterização arterial. Então, aqui a gente vai falar agora de catéter arterial. Então, a cateterização arterial, modo mais preciso de monitorização da pressão arterial, é conhecida como pressão arterial invasiva. Então, a gente sabe que se eu preciso de uma pressão arterial muito certeira daquele paciente, vai ser necessário colocar uma PAI. Vai ser colocado um catéter arterial para identificar a PAI, que é a pressão arterial invasiva, que consiste na introdução de um catéter em uma artéria por punção percutânea direta ou através de dissecção. Qual teste deve ser realizado antes da cateterização da artéria radial? Qual teste eu vou utilizar para verificar como está a circulação naquela artéria radial? É isso que ele quer saber. Teste de NAT, teste calórico, teste de Allen, teste de Romberg ou teste de olhos de boneca. Ele misturou alguns testes aqui, alguns que a gente vai identificar alterações de abdominais, entre outros, e até outros testes em relação a alterações de sistema nervoso central, tá? Então, ó, o teste correto é o teste de Allen e ele vai consistir nisso aqui, ó. A gente vai pressionar as artérias e pedir que abra e feche as mãos com leve força. Em seguida, a gente vai continuar fazendo essa pressão, né? Até que a palma da mão fique pálida, ou seja, a gente vai parar um pouco aquela circulação. E aí, em seguida, a gente vai, ó, liberar a pressão de uma artéria e avaliar se ela consegue encher aquela área. Então, a finalidade do teste é justamente testar a artéria ulnar no suprimento sanguíneo da mão e testar a adequação da circulação colateral da artéria radial. Eu preciso ver se eu coloco um catéter na artéria radial e eu vou ocluir a luz daquele vaso lá que eu estou colocando, se eu tenho ou não um bom suprimento nas outras artérias que vão irrigar aquele membro, tá? E aí, o teste de Allen, ele é negativo se a coloração retornar em menos de 5 segundos e positivo se ele for superior a 10 segundos. Então, tudo certo, ó. Fiquem atentos porque aqui o negativo e o positivo, eles parecem confundir um pouco, mas ele é negativo se a gente tiver aí uma circulação rápida e ele é positivo se demorar a circulação a voltar para aquele membro, tá? Então, letra C, gabarito da questão 10, muito legal. Vamos para mais um agora, vamos para a questão 11, diz assim: a medida contínua da pressão arterial se faz necessária em diversos pacientes sob cuidados em terapia intensiva. Então, ele está falando da medida contínua da pressão arterial. A gente está falando dos pacientes, por exemplo, que estão em cuidados em terapia intensiva. Então, os sinais vitais, eles são verificados o tempo inteiro, porque são pacientes instáveis, que podem apresentar qualquer alteração. Então, a medida contínua da pressão arterial se faz necessária em diversos pacientes sob cuidados em terapia intensiva.
Através da punção de uma artéria. Então, eu acabei de falar sobre o que é que a gente vai fazer, né? Um cateterismo arterial, e aqui ele quer saber. Após a punção de uma artéria, alguns materiais e equipamentos são necessários para essa monitorização. Não basta só eu funcionar, eu preciso ler aquela informação de alguma forma. E ele pergunta: qual a finalidade do transdutor de pressão? A gente já falou do transdutor de pressão numa outra questão, quando a gente falou da PVC, né? A pressão venosa central. A gente também está falando sobre uma pressão arterial invasiva. E ele quer saber para que danado serve esse transdutor de pressão. Vamos ver aqui o que é que essas afirmativas dizem. Na letra A diz assim, ó, manter a permeabilidade do catéter. Gente, quem mantém a permeabilidade do catéter é justamente aquela bolsa pressórica que vai lavar o catéter vez ou outra para manter aquele catéter zerado para a gente conseguir mensurar a pressão em seguida. Então, não é essa a função do transdutor. Aqui é a bolsa pressórica, tá? Letra B, mostrar os valores da pressão arterial. Quem mostra os valores é o monitor, não é o transdutor. Letra C, converter a pressão mecânica da pressão arterial em sinal elétrico. Ó, como é que a gente consegue verificar aquele traçado no monitor? Por que é que a gente consegue ver um traçado? Porque a gente tem um transdutor que converte a pressão mecânica, o tum, 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 a batida, ele faz uma pressão mecânica, ele vai converter em sinal elétrico, por isso que é um transdutor. Perfeito. Letra D, evita o fluxo retrógrado de sangue arterial através do catéter inserido na artéria. Essa também não é a função do transdutor. E letra E, fazer conexão direta entre o catéter e o monitor que registra as pressões. Isso aí é os cabos, as vias que vão conduzir essa informação. Também não é a função dele é justamente transformar uma pressão mecânica numa pressão arterial, numa pressão verificada através de sinais elétricos que vão aparecer lá no monitor. E a gente só de olhar vai identificar alterações, tá? Então, a letra C é a letra correta da questão 11. Vamos para a questão 12. Ela diz assim, pacientes neurológicos, não sei se vocês perceberam, mas eu peguei questões de diversas provas. Questões de terapia intensiva, questões de hemodinâmica, questões de saúde do trabalho, saí pegando as questões que eram importantes, não só as específicas, mas questões que podem ser cobradas em provas diversas, tá? Então, ó, pacientes neurológicos que exigem monitorização da pressão intracraniana, meu Deus do céu, a senhora foi longe. A senhora pegou PVC, a senhora pegou PAI, a senhora está pegando agora a PIC, que é a pressão intracraniana. Peguei. Então, ele quer saber, naqueles pacientes que exigem monitorização da PIC, existem cuidados de enfermagem específicos. Alguns cuidados são estratégicos para reduzir os fatores que contribuem para a elevação da PIC. Ele quer saber o que é que nós, enfermeiros, podemos fazer com o maior cuidado do universo para ajudar aquele paciente a não ter a elevação da PIC. Então, ele pergunta, são cuidados de enfermagem indicados para pacientes com monitorização da PIC, exceto o que é que eu fazendo, eu não vou ajudar a manter essa pressão normalizada, eu vou estimular ela ou a subir ou a cair, tá? Então, na letra A, aspirar vias aéreas com cautela, perfeito. Eu fazendo uma aspiração de vias aéreas com cautela, eu não vou interferir tanto nos resultados de verificação da pressão intracraniana. Então, aqui está correto, ele quer errada. Letra B, minimizar estímulos ambientais. Então, luz forte, som repetitivo, tudo isso altera também a pressão intracraniana e eu estou falando de minimizar esses estímulos, tá correto? Letra C,
manter a cabeça na posição de linha média do corpo. Então, manter o paciente em decúbito dorsal, a cabeça na posição de linha média do corpo, tá correto. Letra D. Hiperoxigenar o paciente antes das aspirações de vias aéreas. Então, eu vou aspirar, um paciente ele vai hipossaturar muitas vezes, então eu vou lá, hiperoxigeno ele, aspiro, volto. Hiperoxigênio, aspiro. Isso vai me ajudar a também não ter casos de hipóxia, que está correto. E a letra E, utilizar a técnica asséptica apenas para a troca do curativo no sítio de inserção do cateter de drenagem. Então, somente se eu for trocar o curativo é que eu vou usar a técnica asséptica, o restante eu não preciso. A gente está falando de um catéter que é inserido no sistema nervoso central, gente, dentro da calota craniana. Então, eu preciso o tempo todo estar utilizando técnicas assépticas. Além da troca do curativo, qualquer manipulação que eu for realizar, eu preciso ter muito cuidado para que eu não seja uma fonte de infecção para esse paciente adquirir problemas posteriores. Então, letra E é justamente o exceto que a gente está buscando, tá? Questão 13, questão muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Pai, não acredito que isso caiu na prova de enfermeiro. Caiu. Ela veio falar sobre posicionamento, algumas posições para exames ou para procedimentos. Ele diz assim, ó, a lavagem intestinal, procedimento para aliviar distensão abdominal, flatulência e constipação, além de preparar o paciente para cirurgias, tratamentos e exames radiológicos e endoscópios, deve ser feita com o preparo dos materiais e paciente. De acordo com o posicionamento do paciente, marque a posição mais indicada para a realização da lavagem intestinal. Letra A, posição de Sims. Letra B, posição de Fowler. Letra C, posição ventral. Letra D, ginecológica, e a letra E, Trendelenburg. Gente, a posição mais indicada é aquela onde a gente tenha um fácil acesso à ampola retal e o intestino grosso do paciente. A gente tenta diminuir essa angulação, porque a gente tem um intestino dessa forma, existe uma angulação aqui, e aí a gente vai tentar deixar o paciente numa posição que a gente organize essa angulação aqui, e é justamente a posição de Sims. Deixa eu apagar aqui para vocês virem melhor. É justamente a posição de Sims. O paciente ele fica em decúbito lateral esquerdo, com a perna direita flexionada. E isso é justamente o que facilita na inserção e menos trauma na hora de colocação de uma sonda para lavagem ou de realização de uma colonoscopia, por exemplo, também, tá? Então, essa é a posição adequada para a gente conseguir ter um acesso com menos trauma à região retal e intestino grosso do paciente, certo? Ok? Questão 14, questão muito boa, muito fácil também, mas presta atenção. Qual a concentração de oxigênio ofertada para um paciente que se encontra com catéter nasal a 3 litros por minuto? Ele quer saber, eu botei lá 3 litros por minuto. Quantos por cento o paciente ele está recebendo? E aí tem um cálculo muito legal onde a gente chega num valor que é esse aqui, ó. Existem duas formas de fazer isso, mas eu vou ensinar vocês aqui a questão utilizou como referência. A FiO2, ela é igual, ou seja, quanto de oxigênio ele está inspirando. Ela é igual à concentração de oxigênio no ambiente, que é 21%. Então, agora, nesse momento aqui, no ambiente tem 21% de oxigênio. Então, a gente tem aí 21% mais 4 vezes a oferta de oxigênio. Então, aí a gente consegue ter uma noção. Alguns livros trazem 3 vezes a oferta. Então, ó, vocês sempre vão fazer. Ah, professora, o que é que cai na questão? Geralmente eles colocam valores diferentes. Eles nunca colocam o mesmo valor de 3 vezes e de 4 vezes. Eles fazem valores diferentes, tá? Então, geralmente vocês podem utilizar vezes 4, ver se está o valor lá. Não achei. Vocês podem fazer vezes 3, identificar qual é a FiO2 que ele está falando, tá? Mas na questão ele usou vezes 4. Então, a gente pega aí, ó. 21 mais 4 vezes 3, que são os 3 litros
por minuto que ele fala. E aí, ó, 21 mais 4 vezes 3, 12, que dá exatamente 33% o valor da FiO2, que é exatamente o que tem na letra B, que é o gabarito da questão. Então, quando vocês pegarem questões como essa, perguntando a concentração de oxigênio, e eu tô aqui aparecendo, né? Quando vocês pegarem questão como essa, vocês têm que lembrar de utilizar ou de 4 a 3 vezes o valor da oferta. Aí vocês podem tentar das duas formas. Ele raramente coloca, eu nunca vi, na verdade. Nunca vi ele colocando os dois valores na mesma questão, tá? E aí, ó, deixa eu só me tirar para vocês verem como que ficou, né? 21% é justamente o valor que está no ambiente, 4 vezes a oferta, e aí a gente faz o cálculo e identifica que esse paciente ele está recebendo exatamente 33% de oxigênio naquela oxigênio terapia que está instalada, tá bem? Questão 15, ela diz assim, no edital também vem falando lá de alguns exames, e aí que tem caído muito é coleta de sangue, então como é que é a técnica correta para a coleta do sangue? Quanto tempo tem que estar garroteado o manguito para a coleta? Algumas orientações em relação a jejum ou acondicionamento dos tubos e que mais que cai, cuidados após a coleta. Então, não deixar o paciente dobrar o braço, manter uma pressão fixa por um período para evitar sangramentos. Então, são essas orientações que geralmente estão sendo cobradas. E ele diz aqui na questão 15, ó. Na coleta de urina para exames. Então, tá lá, né? Foi na prova do enfermeiro, professora? Foi. Ele quer saber, o recipiente deverá ser estéril quando o exame for, em alguns casos ele fala de jejum, quais exames precisam de jejum ou não. Então, essas orientações é o que realmente estão caindo nas provas da IDECAM. E relacionados a esse assunto de preparo para exames. Na letra A diz que é o exame AS. Letra B, urocultura. Letra C, teste de gravidez. Letra D, pesquisa de sangue oculto. E letra E, avaliação da função renal. A gente está falando de um recipiente estéril. Eu preciso saber se vai crescer bactérias ou não naquela verificação lá da coleta que eu fiz. E para isso eu preciso ter certeza de que aquele recipiente está estéril, que eu não estou induzindo uma contaminação naquela amostra. E aí a letra B, o resultado correto, tanto a hemocultura como a urocultura, é um procedimento onde a gente tem que ter muito cuidado na coleta para que a gente não seja justamente o que vai dar ali um falso positivo para aquele paciente, tá? Então a letra B é o correto. E aí, a partir de agora, a gente começa a falar um pouquinho sobre administração de medicamentos. Nós vamos trabalhar tanto vias de administração, como particularidades na administração de medicamentos, cuidados de enfermagem e também vamos falar de cálculo de gotejamento no final. Então vamos lá. Vamos começar respondendo a questão de hoje, a questão 16. Ela vem falar de vias de administração. Particularidades que vocês têm que lembrar. Qual é a via de rápida absorção, a de mais lenta absorção? Qual o volume de cada via suporta, intramuscular, subcutânea? Isso também é importante vocês saberem. E algumas particularidades em relação à aplicação. Qual é a via que eu tenho menos risco? Qual o tamanho da agulha adequada e a angulação correta de inserção? Isso também é importante vocês estarem aí afiadíssimos, tá? Vamos lá, diz assim, ó. A administração medicamentosa é de grande importância no tratamento das doenças e pode ser ministrada por diversas vias. Com relação aos medicamentos sublinguais, é correto afirmar que, então eu estou falando dos medicamentos sublinguais e eu quero saber a correta. Vamos lá. Na letra A, deverão ser diluídos em água. Claro que não, gente. Se eu diluir em água, o paciente ele vai acabar engolindo, ele não vai ficar lá com muito tempo com esse medicamento na boca. Tá errada a letra A. E ele quer a correta. Letra B, é uma via muito restrita
usada para pequenos volumes. Não é uma via muito, é muito fácil, pelo contrário, abre a boca, bota lá o medicamento. Não é uma via muito restrita. Uma via restrita, por exemplo, é uma via retal, onde a gente precisa posicionar o paciente, administrar com cautela, explicar o procedimento. Aqui não, aqui é uma via muito tranquila de fazer. Letra C. É a principal via escolhida durante uma emergência, gente. O paciente ele não vai conseguir colocar o medicamento debaixo da língua e esperar aguardar. Não, a via que a gente escolhe durante a emergência é a via endovenosa, que a gente administra e rapidamente ela cai na corrente sanguínea e vai ser distribuído esse medicamento. Então, não é a letra C. E a letra D. São receitados para pacientes com impossibilidade de engolir. Não, não é esse o intuito da via sublingual, não, tá? Não é aquele paciente, não pode engolir sublingual. Nem todos os medicamentos também são absorvidos via sublingual. Tem que ser aqueles medicamentos específicos para essa via. Aqui também está errada e a correta é justamente a letra E, que diz assim, ó. A via sublingual promove uma rápida absorção da droga em curto espaço de tempo, além de se dissolverem rapidamente. Então, existem vasos nessa área que serão rapidamente absorvidos aqueles medicamentos que serão administrados por essa via, tá? Então, tem uma rapidez aí, porque não passa pelo suco gástrico, não passa pela absorção do intestino, então ela é mais rápida a absorção. Porém, o medicamento ele tem que ser administrado por essa via de acordo com a sua biodisponibilidade. Não são todos os medicamentos que eu vou colocar por via sublingual, tá bem? Mas questão muito boa, questão legal, essa questão 16. Vamos para outra. Questão 17 diz assim, ó. A administração de medicamentos em idosos, então a gente agora está falando de um público específico, né? Idoso. Exige conhecimento sobre as mudanças fisiológicas que ocorrem com o envelhecimento e que podem alterar os efeitos terapêuticos e tóxicos das drogas. Então, o idoso tem um metabolismo um pouco mais lentificado, não é igual o metabolismo de um jovem adulto ativo. Então, o metabolismo é mais lento. Então, dependendo da droga que eu for utilizar, que tem naquele medicamento na sua constituição, ela pode trazer um efeito terapêutico mais lento ou aumentar a toxicidade, porque demora a ser excretado. Então, a gente tem que ter aí muito cuidado e conhecimento mesmo, tá? Sobre essas mudanças fisiológicas e os efeitos dos medicamentos administrados nos indivíduos nessa faixa etária, assinale a afirmativa incorreta, errada. Ele quer a errada em relação à administração de medicamentos em idosos. Ok. Na letra A diz assim: os receptores cerebrais tornam-se menos sensíveis, diminuindo o efeito dos fármacos psicoativos. É justamente o contrário. Não diminui, aumenta. Os pacientes que fazem uso de antidepressivos ou medicamentos que atingem, que acabam atuando a nível do sistema nervoso central, são pacientes que ele tem uma maior chance de ter efeitos tóxicos daquele medicamento, porque eles acabam ficando impregnados ou acabam tendo esses efeitos potencializados. Então, a letra A de cara já é a incorreta. A gente vai ler as outras para a gente ficar muito sabido e não errar questões como essa mais. Mas você já sabe que a letra A está incorreta porque os receptores cerebrais eles ficam mais sensíveis e não menos sensíveis. Na verdade, eles não têm essa questão de diminuir o efeito do fármaco, eles potencializam o efeito do fármaco, tá? Então, vamos lá. Na letra B, diz assim, ó. Ocorre a diminuição do fluxo sanguíneo hepático, causando aumento da intensidade do efeito da droga, que está correto. Por isso que acaba tendo mais efeitos tóxicos. Letra C. A secreção do ácido gástrico diminui e a motilidade gastrointestinal torna-se mais lenta. O idoso ele tende a ter mais prisão de ventre, ele não toma tanta água também. Então,
Isso daí também faz com que a gente tenha aí a motilidade gastrointestinal mais lenta e o ácido gástrico também diminuindo, fazendo com que a absorção das drogas ela seja reduzida, correto, perfeito. Letra D. Na diminuição da secreção e reabsorções tubulares renais, os medicamentos com excreção renal têm uma meia-vida aumentada. Aqui está correto, né? A gente está falando de meia-vida, é aquele tempo onde o medicamento ele vai entrar no corpo e fazer o seu efeito terapêutico e ser eliminado. Então, vamos imaginar que eu tomei um medicamento agora e ele tem um tempo de meia-vida de 2 horas. Então, daqui a 2 horas ele já vai ter pela metade reduzido no meu organismo. E aí ele está falando aqui que como a excreção renal ela tende a ter mais uma reabsorção diminuída, esse paciente ele tende a ter um tempo de meia-vida aumentado. Isso também potencializa efeitos tóxicos renais de alguns medicamentos que serão utilizados. A letra D também está corretíssima, são alterações que vão acontecer nos idosos e que acabam tanto potencializando os efeitos do medicamento como aumentando, aumentando a toxicidade, ok? Questão 18. Aí, gente, ó, essa questão 18 aqui eu botei porque eu digo, não é possível, eu vou botar, mas não é possível que caia, não. Caiu numa prova de enfermeiro 40 horas. E aí vocês têm que lembrar uma questão como essa, não é nem das minhas aulas, é das aulas de matemática lá da escola. Aquelas transformações que a gente fazia. E a gente tem que lembrar que quando a gente trabalha na área da saúde, a gente muitas vezes vai pegar medicamento em miligrama, micrograma, em grama, e a gente precisa saber como que a gente converte em algumas situações. Essa aqui, muito direta, ó. Mediante a prescrição de amoxicilina comprimido de 875 miligramas, então ele já dá lá a apresentação. Como ficará a apresentação em gramas? Ponto final, ele quer saber como que a gente faz essa transformação. E aí a gente vai precisar lembrar que miligrama e grama, a gente tem aí posições diferentes na hora de fazer a transformação. E preste atenção aqui, ó. Eu vou me tirar só para não cortar aqui a telinha. Então preste atenção aqui, a gente tem o grama no meio da tabela, tá? Se eu precisar transformar de grama para decigrama, eu multiplico por 10. Se eu precisar para centigrama, por mais 10. E se eu precisar para miligrama, eu multiplico por mais 10. A situação atual que a gente tem é um medicamento que está em miligrama e a gente precisa transformar em grama. E aí de miligrama para 10 eu preciso somente dividir 3 vezes, ou seja, dividir por 1000. E aí, ó, eu tô falando em miligrama, 1000 para grama. E aí eu pego o 875 e vou dividir por 1000, o que vai me dar 3 casinhas andadas para a esquerda, o que vai me dar um valor de 0,875. Então, eu tenho lá, ó, 875 miligrama. Para ir para grama, eu preciso andar 3 casinhas, 3 vezes casinhas de 10. E aí vai me dar, ó, 0,875. Professora, de grama para quilograma, eu também vou precisar fazer do mesmo jeito. E de quilo para grama, eu vou precisar multiplicar por 10. E aí, nesses casos, eu vou incluir 3 casinhas de 0. Nesse caso aqui, ó, também. Se for aqui embaixo, eu vou andar para a esquerda. E se for aqui em cima, eu vou andar para a direita. Então, coloquei aí para vocês uma tabelinha muito legal de vocês fixarem onde que está decigrama, centigrama e miligrama, como que a gente transforma de grama para miligrama, miligrama para grama, que é o mais comum que a gente vai encontrar na nossa prática de assistência em saúde. Então, essa questão aqui é uma questão que vocês não podem perder de forma alguma. Bota na cabeça lá como que anda para cá e multiplica e como que volta para cá e divide para vocês não se atrapalharem, tá bem? Vamos para mais uma? Vamos? Questão 19, questão muito fácil, muito fácil. Professora, eu sou muito ruim em conta. Eu também sou muito ruim em conta.
Mas aí a gente vai aprendendo a pegar uns macetes de tanto resolver as questões. A maioria das questões de cálculo de gotejamento, a gente consegue matar ela fazendo apenas regra de 3 simples. Proporção. Frações de medicamentos, que a gente muitas vezes vai identificar isso na questão mesmo. Eu tenho um comprimido, o médico pede para dar meio comprimido com a miligramagem, divide por 2. Então, vocês têm que ter isso também organizado na cabeça de vocês. Leiam o título com calma, porque a própria questão, ela conduz para o que a gente quer ver como resultado. Essa questão aqui, ela requer um conhecimento prévio. Assim como a última questão que a gente falou, que fala de miligrama e grama, e essa transformação é algo que traz um conhecimento prévio lá da escola, essa daqui também, mas não é lá da escola não, é da própria enfermagem. Quero que vocês lembrem que quando a gente fala de gota e microgota, a gente tem uma diferença simples, onde uma gota, se eu pudesse quebrar essa gota, eu teria 3 microgotas. Então, só para vocês entenderem que uma gota, olha eu misturando agora, uma gota contém na sua constituição de gota 3 microgotas. Então, todas as vezes que eu tiver uma questão perguntando, eu tenho tal coisa em gota, eu preciso saber quantas microgotas eu tenho, multiplica por 3. Porque uma gota tem 3 microgotas. E se ele der em microgota, divide por 3 para transformar em gota. Na própria fórmula do cálculo de gotejamento, a gente vai ter uma constante, que é o 3. Se for o resultado em gota, eu multiplico por 3. Se for o resultado em microgota, eu não multiplico por nada, porque uma gota contém 3 microgotas, tá? Vamos para a questão 19, para vocês entenderem isso que eu estou falando. Ó. De acordo com a prescrição médica que define a administração de 1.000 ml de soro fisiológico 0,9 em 6 horas, o resultado do cálculo de gotejamento para gotas por minuto é de 55,5 gotas por minuto. Eu vou de novo sublinhar aqui para chamar a atenção. Eu tenho um medicamento onde eu tenho 1.000 ml de soro descendo em 6 horas. Então, 1.000 ml de soro em 6 horas. Deu um cálculo de gotejamento de 55,5 gotas por minuto. E aí ele pergunta, ó, de acordo com o exposto, calcule no mesmo volume e tempo, não vou mexer nem no volume nem no tempo, a administração do soro fisiológico em 0,9% em microgota. De novo, ele deu em gota e ele quer saber em microgota. Como que eu faço essa conta, gente? Se eu digo que uma gota é igual a 3 microgotas e digo que eu tenho 55,5 gotas por minuto, eu tenho 55,5 vezes 3. E esse valor aqui é exatamente o valor que a questão quer como resultado. 55,5 vezes 3 é igual a 166,5. Conta simples de se fazer, um cálculo simples de se fazer. 55,5, 3 vezes 5 vezes 3, 5. Aí vocês vão calculando, no final vocês vão ver que deu 166,5 microgotas por minuto. Questão fácil, questão boa, questão legal. Professora, eu não saberia como fazer essa conta vezes 3. Aí vocês iam somar. 55,5 mais 55,5 mais 55,5. No final, vocês iam conseguir o resultado igual. Porque a gente está falando que uma gota tem 3 microgotas. E aí, esse resultado, ele é facilmente identificado a partir dessas contas, tá? Fácil? Boa? Eu achei muito fácil essa questão. Isso aqui é uma informação que vocês têm que ter na cabeça de vocês o tempo inteiro, tá? E aí, eu até botei, ó, uma fórmula. Eu me esqueci legal de botar. Deixa eu apagar aqui, que aí vai ajudar vocês a
fixarem. Ó, eu até botei aqui, ó, que quando a gente for fazer cálculo de gotejamento, a gente vai precisar lembrar dessa formulazinha aqui, onde a gente tem aí o cálculo de gota por minuto, que é ml e hora, onde a gente tem o volume em ml, o tempo em hora vezes 3, que é aquela constante que eu falei a vocês, que é justamente quando a gente diz que uma gota tem 3 microgotas, então essa constante, quando eu falar de gota por minuto, eu preciso multiplicar o volume, o tempo vezes 3 para identificar ela. Já a microgota por minuto, eu não vou precisar multiplicar pela constante. Eu só vou usar o volume e o tempo e a partir daí eu identifico quantas microgotas por minuto. Questão muito boa, né? Vamos para a questão 20. Ela diz assim, ó. O médico pediatra prescreveu para uma criança 500 miligramas via oral de 6 em 6 horas de um determinado antibiótico. Então, o pediatra identificou lá, eu quero que faça tal medicamento de 6 em 6 horas para essa criança. Porém, no hospital, então quando vocês pegarem questões assim, vocês sempre separam. Tenho, quero. Sempre separa o que tem e o que quer. Por quê? O que eu tenho é o que eu tenho disponível no meu serviço, eu não vou poder mexer nisso. O que eu quero é o que tem na prescrição médica. E a partir do que eu tenho, eu vou identificar como eu extraio aquilo que eu quero, tá? Então, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho no hospital apenas vidros de 70 ml com uma concentração de 250 miligramas em 5 ml. O que é que acontece? Eu tenho um vidro de 70 ml no hospital, tá? Nesse vidro, a concentração é de 250 miligramas em 5 ml. Então, se o médico quer que eu faça 500 miligramas daquele vidro todo lá, eu vou precisar tirar quanto de volume? Simples. Então, se eu tenho 250 miligramas em 5 ml e o médico está pedindo 500 miligramas, eu vou precisar do dobro, eu vou precisar de 10 ml. Letra C, gabarito da questão 20. Muito fácil. A maioria das pessoas, elas param, ficam desesperadas, vai fazer conta. Lê com calma, tá? Lê com calma, ele traz muita informação aqui. Professor, e esse 70 ml aqui? É só para confundir a nossa cabeça. Mas, em geral, a gente tem um vidro, né, com tantos ml, 100, 150, 200. E tem a concentração de como que está diluído esse medicamento no vidro. E aí ele diz que 5 ml corresponde a 250 miligramas. Então, se eu pegar 10 ml, eu vou ter a dose que o pediatra quer, que é de 500 miligramas. Então, isso vocês vão ler sempre com calma. Questões como essa também são muito comuns quando a gente fala de permanganato de potássio ou de concentrações diversas. O que é que eu quero que vocês pensem? Vamos imaginar que eu tenho lá um vidro, um tonel, um vidro, qualquer coisa com água dentro. E aí eu pego um comprimido e dissolvo dentro daquele tonel. E aí você vai me perguntar, tem quanto aí dentro? Eu lhe falo, tem um comprimido diluído em 1 litro. Isso é uma concentração. Isso é uma concentração. E aí o médico chega para mim e faz, então administre 300 ml no paciente, então eu não vou ter mais aquela miligramagem toda. Eu vou ter uma fração daquela miligramagem, porque eu estou tirando apenas 300 ml de 1 litro que eu tinha diluído aquele comprimido antes. Então isso é concentração. Isso é o que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês para que vocês não errem questões sobre concentração. Então eu tenho que saber o que eu tenho sempre e o que eu quero. O que eu tenho? Eu posso ter um comprimido diluído em 1 litro, mas se ele quer 300 ml,
quantos gramas eu vou ter? E aí eu vou precisar fazer um cálculo de regra de 3 para identificar quanto é aquele soluto dissolvido dentro daquele tonel lá, onde a gente retirou o volume correspondente. Então é simples. É só vocês organizarem na cabeça os dados. E quando pegar questões como essa, segue sempre essa dica, ó. O que eu tenho e o que eu quero. E aí vocês vão separando isso na hora de resolver a prova. Vamos para a última questão de hoje, falando de administração de medicamentos e cálculo de gotejamento, tá? Diz assim: instalou-se no paciente uma solução fisiológica 0,9% de 750 ml para correr em 2 horas. Qual deverá ser o número de gotas por minuto? E aí, quando vocês forem ler questões como essa, leiam com calma, porque está pedindo gota por minuto e não microgota, porque se fosse microgota, eu não ia precisar usar aquela constante. Mas se é gota, vamos lembrar da fórmula? A fórmula é gota por minuto é igual ao volume, que deve ser em ml. Ah, professora, ele deu em litro. Vão ter que transformar de litro para ml, porque na fórmula é em ml. E ele vai ser correr em 2 horas. E a gente viu que... Deixa eu colocar a fórmula original, perdão. E aí a gente viu que o tempo, ele vai ser em hora. E aí veio em minuto, calcula, 1 hora 60 minutos. Quanto de hora tem em 300 minutos? E aí vocês calculam quanto de hora tem, 1,2, 1,9, 3, aí adiciona na fórmula do jeito que ela dá o resultado em hora. Mas ele facilitou nossa vida, ele não confundiu nada. E a gente só vai precisar colocar agora os valores na fórmula. Um volume de 750 ml descendo em 2 horas vezes 3. Por que vezes 3, professor? Aquela constante que eu já expliquei a vocês, quando é gota por minuto. E aí vai dar, ó, 750 sobre 2 vezes 3, 6, e esse valor aqui vai ser exatamente 125 gotas por minuto. Questão facílima. Essa fórmula, professora, eu tenho que decorar? Tem, porque ela cai muito nas provas, tá? Então, questão 21, letra B. Queria dizer a vocês que foi um prazer imenso estar com vocês nesse período, que agora cabe a vocês resolverem outras questões, estudarem através dos nossos resumos, das nossas aulas. A gente tem uma equipe muito preparada, que está ali orientada realmente para conduzir vocês de forma que vocês consigam alcançar o resultado que tanto esperam, tá? Até uma próxima, um forte abraço e agora é só gabaritar. Até mais!